vamos falar bem na real. Você que tá começando a ser repórter de TV agora, vou te falar, o seu primeiro ao vivo não vai ser bom. O segundo também não. O segundo também não. A sua primeira reportagem não vai ser aquela, né, que os editores vão querer indicar pra rede. Não vai ganhar o prêmio ESSO, amigos. Não vai, gente. Não vai. Mas, tem gente que fala assim, né? Como é que falam? Feito é melhor do que perfeito, né? No jornalismo a gente fala assim, VT bom é VT no ar. VT bom é VT no ar. Olá, está no ar mais um episódio do Foca na TV. Eu sou Renata de Andrade, ensino jornalistas e estudantes de jornalismo a conseguirem um emprego na TV. TV, jornalismo, comunicação. Sobre isso que a gente vai falar com a convidada especialíssima de hoje, Andressa Almeida, jornalista, mentora de comunicação. Nossa missão hoje, Dre, é fazer com que todo mundo destrave a sua comunicação. Obrigada por estar aqui. Gente, obrigada a você. Que honra estar nesse espaço, venho te acompanhando e admiro demais o seu trabalho. Esse é o poder da comunicação, né? É a gente poder falar o que a gente realmente acredita, expandir a nossa mensagem, e eu tenho certeza que a tua mensagem está chegando e tocando no coração de várias pessoas que querem ser jornalistas, mas não sabem como, que são jornalistas e querem trabalhar na TV, mas não sabem como, pessoas que são jornalistas e estão infelizes com o trabalho, mas estão vendo no teu trabalho um motivo, aquela luz no fim do túnel para você se reerguer e entender que sim, é possível a gente crescer dentro do que a gente realmente ama. Nós escolhemos o jornalismo, né, Rê? E para ser jornalista, a gente precisa expandir uma mensagem. E para expandir uma mensagem, uma informação, a gente precisa o quê? Destravar, né? Destravar. Se soltar, né? Dre, eu queria primeiro, para a gente contextualizar, contar um pouquinho a sua história, porque a Andressa foi mais de 17 anos, Dre, repórter de TV, então a sua história na comunicação começa aí. Então vamos contar um pouquinho do início da sua carreira. Bom, eu sempre quis ser jornalista, mas eu era aquela pessoa assim que via a profissão de uma forma muito romântica, sabe, Rê? Eu queria ser jornalista de bastidor, eu queria, na verdade, verdadeira, lá no fundo, eu queria escrever matérias especiais para revista. Porque, eu vou contar uma coisa para vocês, eu sou a tímida que me tornei repórter. Eu nunca fui essa pessoa que se sente à vontade na hora de falar em público, na hora de gravar vídeo. Nunca fui. Eu, nas rodinhas de conversa, eu nunca fui aquela pessoa que falava mais alto, sabe? O centro das atenções. Eu nunca fui essa pessoa. Mas as oportunidades que foram aparecendo na minha vida foram sempre para trabalhar em TV. Quando eu fui no estágio, né, as pessoas que eu conheci, as pessoas com quem eu me relacionei, tudo foi me encaminhando para a TV. E aí eu entendi o recado, né, e comecei a me desenvolver e comecei a estudar e a desenvolver técnicas que me fizessem ser mais segura na frente das câmeras, né? Porque é tanto medo, né? É tanto medo. E aí eu entendi que aquela era a minha missão, de soltar a minha voz na frente das câmeras primeiro. Passei 17 anos trabalhando em canais de TV aberta, né, como apresentadora, repórter. Aí você sabe bem a minha história, né? Depois eu me arrisquei na edição, enfim, na produção. A gente é muito apaixonada pelo jornalismo, mas principalmente por contar histórias, né? E aí, chegou uma hora, um momento da minha vida que eu entendi que não era mais ali, né? Que aquele lugar, aquilo que eu estava fazendo até aquele momento não me preenchia mais e que eu precisava expandir a minha mensagem, que é exatamente essa, Rê. Eu entendi que que a minha missão, se existe, né, uma missão, um propósito de cada um, é fazer com que as pessoas soltem a voz de forma leve, livre de medos, que entendam que se existe uma verdade aí dentro de você, que essa verdade ela não pode te gerar um desconforto capaz de te gerar um nó na garganta. Entende? Mas isso é tão comum. A maioria das pessoas não consegue, não fala. O que eu vejo na galera que está acompanhando os meus canais e que quer trabalhar em TV é que tem aquele sonho, aquela vontade de ser repórter, mas ele já, eu não vou conseguir. Porque imagina você falar em público, porque imagina eu estar no estúdio, porque imagina, pronto, você já travou ali antes da tentativa de se tornar algo profissionalmente, pessoalmente, que vai te satisfazer. Mas eu queria perguntar para você, Dre, que dificuldades você sentiu no início da sua carreira, quando você ainda não tinha toda essa qualificação que hoje você tem? Que dificuldades você sentiu na hora de se comunicar através das câmeras e que hoje você fala e ajuda outras pessoas a cuidarem desses medos?
Eu acho que são 2 fatores essenciais, Rê, que eu vivi e que por isso eu conheço muito bem. E que a gente, virando essa chave, eu digo que o desenvolver da nossa comunicação é primeiro um processo de mudança de mentalidade. É você entender que sim, você pode se expressar, que sim, a sua voz importa, que sim, a sua voz tem valor. Mudança de mentalidade. Entender que você pode se expressar livre do medo do julgamento, que o medo do julgamento é a principal barreira que impede as pessoas de soltar a voz. E depois o treino. Pode ser treinada isso, Andressa, é isso que eu falo. Gente, Treino. ninguém nasce ou sai da faculdade sendo um comunicador habilidoso no vídeo com a voz pronta, com a postura pronta, mas pode ser treinado, e é isso. A comunicação é uma habilidade treinável, esse é um mantra para mim, os meus alunos sabem disso, a comunicação é uma habilidade treinável. Ninguém, não é um dom, entende? Ninguém nasceu com o dom de comunicar, né? As pessoas olham para mim e falam assim, mas para você é fácil, você tem o dom de comunicar. Gente, não! A comunicação não é um dom, é uma habilidade, todos nós nascemos comunicadores. Mas existem principalmente 2 fatores que fazem com que as pessoas não soltem a voz e não encarem uma câmera, por exemplo, para ser repórter de TV ou para tentar ser repórter de TV, né? E o primeiro deles é o medo do julgamento mesmo. E eu sei muito e passei muito na pele isso. Quando começaram a pedir, né? Eu era estagiária, na época era a TV Educativa do Paraná, né? Na época se chamava assim. Eu era estagiária da produção. Então eu fazia ronda, né? Eu ligava para a polícia, pro bombeiro, enfim, para saber o que estava acontecendo na cidade. Só que a equipe era pequena, então volta e meia tinha alguma coisa que mandavam lá estagiária. Gente, quando me mandavam, eu tremia na base. Assim, eu falei assim, mas eu não gosto de aparecer, eu vou tremer, enfim. Só que sabe o que no fundo, o que passava na minha cabeça? Eu pensava assim, nossa, mas e se eu errar? O que meus pais vão pensar? Será que eu vou ser motivo de vergonha para os meus amigos? Será que os meus pais vão ficar com vergonha? O que os outros vão falar de mim se eu errar? Se eu gaguejar? Se eu me perder? Se eu falar alguma coisa? O que o entrevistado vai achar? Será que eu estou preparada? Então, é o medo do que os outros vão falar. Só que percebe assim, e aí a gente começa a chamar a adulta, sabe? Eu falo assim, chama a tua adulta aí, tá? Chama a adulta. Conversa com a tua adulta agora, não com aquela criança que tem medo de errar. É sério que é tão grave assim se você errar? O que você faz hoje, né? Hoje, gente, o jornalismo é tranquilo. Hoje, quantas vezes você viu o William Bonner pedindo desculpas? Exatamente. Né? Naturalize o erro. Exatamente. E se você errar? Tá tudo bem, você Qual que é o pior dos cenários? Você errar. E aí? Assim, olha, a gente acabou de dar uma informação aqui, eu quero corrigir essa informação, a gente faz questão de deixar tudo muito claro aqui, a informação correta é a seguinte, ponto. Perdeu a credibilidade? Claro que não. Né? E é engraçado que o telespectador, porque isso faz parte do profissional humano. Nossa, ele errou e ele pediu desculpas. Exato. Olha a proximidade que você gera do A vulnerabilidade conecta demais, né? E aí, chamando a adulta, né, aí para dentro de você. Você que tem medo aí de começar a aparecer na TV, chama a adulta aí para dentro de você. Olha as perguntas que passam aí na sua cabeça. E se eu errar? E se eu falhar? O que vão pensar de mim, né, se eu começar a aparecer na TV? Mas chama a adulta. Olha quanto eu tem nessas frases. Eu isso, eu aquilo. O que vão pensar de mim se eu errar? Ego. E aí a gente começa a entender o seguinte, quem é jornalista, quem fez jornalismo e quem quer ser jornalista tem um propósito muito lindo que é levar informação para a vida das pessoas, levar clareza para a vida das pessoas, levar conhecimento e serviço para a vida das pessoas. Então, na verdade, não é sobre você, certo? Não é sobre você, é sobre o outro. E aí quando você pensa que, nossa, o que pesa mais, né? É o meu medo do julgamento ou é eu levar a informação para a vida das pessoas do meu jeito? Porque aí entra a outra barreira para quem quer começar a aparecer no vídeo, que é as pessoas, gente, elas não podem ficar se comparando. Nossa, mas eu vou começar a trabalhar naquela TV onde tem o Sandro Dalpiccolo, Fernando Parracha, Dulcinea Novaes ou outros profissionais, né, de outras TVs que são, né, a gente considera como referências. Mas você pensa, quem sou eu? Quem sou eu? Né? A síndrome do impostor. Quem sou eu? E aí o que acontece? E às vezes é inconsciente. A gente começa a copiar. A gente começa a querer ser do jeito, porque aquela pessoa teve sucesso, aquela pessoa tem credibilidade, aquela pessoa... Então, eu vou fazer
daquele jeito. E aí o que acontece? O maior erro que eu também cometi, mas ainda deu tempo de eu reverter, que é você querer ser igual a uma pessoa que não é você. Fazer do jeito e falar do jeito e os gestos iguais. Gente, aí você perde completamente o seu jeito de passar a informação. Imagina a força, a energia que você gasta fazendo algo que não é do seu jeito Exato. durante muito tempo, porque você imagina que o jeito da outra pessoa é o certo e o seu pode ser o errado. Uhum. Exato. E aí o que acontece? Você não se sustenta. Chega um momento que você cansa de ser aquilo que você não é. E as pessoas percebem, né? Porque não vem verdade. Não tem aquela pessoa que você olha na TV, que você super se conecta, que você super adora, né? Que é super autêntica. E aí tem aquela pessoa que você olha no vídeo, que você olha na TV, e assim, tirando até do vídeo, na vida real, né? Nossa, aquela pessoa, não sei, não, parece que não é ela. Parece que ela tá falando algo que ela não é dela, né? E é isso foi uma das grandes lições que eu aprendi na minha carreira de jornalista. Eu comecei muito cedo, né, Rê? Eu comecei a aparecer na TV com 20 anos. Eu ainda era estagiária quando me colocaram como repórter lá da TV Educativa. E eu entrei, olha que engraçado isso, né? Essa história é engraçada. Eu entrei bem na época do Natal. Comecei a fazer reportagem assim mesmo, né? Na rotina de repórter, bem na época do Natal. E eu era a foca, né? Da redação. A foquinha. Eu era a foca da redação e a repórter foca, né? Então, o que eles fizeram? Eles me colocaram, e isso é natural, né, gente? Num horário que era mais tranquilo. Eu trabalhava à noite, naquele horário das 5, né? Algumas TVs ainda mantêm essas equipes das 5 até mais 11 horas, enfim. Que não tem o deadline do jornal, Que não você tem, pode exato. produzir com calma. Só que na época do Natal, que notícia que tem? Natal. Só Natal. Espetáculo de Natal. Compras árvore de Natal. Compras de Natal. E eu fiquei, acho que 2 meses só fazendo matérias de coral, entendeu? E aí, e ao mesmo tempo disso, né, e a gente, quando começa a trabalhar, né, no que a gente realmente gosta, a gente tem vontade de fazer, a gente quer agarrar tudo, a gente quer transformar, a gente quer, né, arrebentar, né, tudo. E aí começou a me incomodar, mas faz 2 meses que eu tô fazendo só matéria de Natal. E aí, ao mesmo tempo, as pessoas me olhavam e falavam assim, nossa, a Andressa é uma fofura, a Andressa é um docinho, né? E aí eu começava a pensar, gente, eu estou fazendo matérias de Natal porque as pessoas me acham fofinha demais e docinha demais. E por isso, elas só me dão esse tipo de matéria. Então, não, eu preciso ser mais pé na porta, eu preciso ser mais firme, eu preciso ter mais autoridade, eu preciso mostrar que eu... Só que, Rê, você me conhece. Eu sou essa pessoa que fala mansinho. Sim. Né? Eu sou. Tô imaginando aqui o pé na porta da Andressa. Não. Então, o que aconteceu foi que eu comecei a querer me transformar e ser igual a outras pessoas, mais pé na porta, mais firme. E aí, inclusive, minha voz mudou completamente. Chegou um dia que eu olhei pra mim e falei assim, nossa, nada a ver, não sou eu. Foi aí que eu entendi que sim, eu podia ser doce e firme ao mesmo tempo. Que eu poderia fazer matérias mais duras, com o meu jeito mais delicado, mais feminino, e que eu podia equilibrar tudo isso, feminino, masculino, a delicadeza, a docilidade e o pé na porta também. Tanto que, ao longo da minha profissão, e depois já lá na RPC, que foi onde a gente trabalhou inúmeras juntos, matérias investigativas. Fiz, né? E pesar, meu Deus. E pé na porta. E pé na porta. Mas aí com o meu jeito, com a minha essência, com as minhas palavras, né? E com a emoção que vinha naquele momento. Né? Então, esse se libertar do medo do julgamento e entender que você pode, sim, levar a notícia para casa das pessoas do seu jeito, com as suas palavras, resgatando a tua autenticidade, isso te faz um jornalista único e diferente de muitos outros que a gente vê por aí. Sim. Né? E a gente que tem oportunidade, porque nossos colegas e amigos, maioria são jornalistas, e a gente conhece as pessoas na pessoa física e na pessoa jurídica. E repara, André, eles são a mesma pessoa, porque eles são eles. Então, assim, mas às vezes eu escuto, mas fulano de tal é daquele jeito mesmo? Sim. Sim, ele é daquele jeito, porque é isso. A ideia é que você traga a sua bagagem pessoal, também pro seu trabalho. A gente fala, jornalista tem que ser imparcial, mas, gente, é uma pessoa dando uma informação, é uma pessoa em contato com aquela notícia. Dre, agora eu me lembrei de uma coisa que eu nem tinha lembrado antes, de uma matéria que me tocou muito, que você fez e que nós duas nos emocionamos demais, que foi a história de uma menina que foi salvar o irmão e teve o corpo, 80% do corpo queimado, e a gente
ela foi uma verdadeira heroína para aquela família. O irmãozinho era 2, 3 anos, eu não me lembro. E a gente acompanhou a história dela, contou a tragédia do incêndio e depois acabamos noticiando a morte dela. Ela não resistiu. Tô toda arrepiada. E aí eu te falo, tô emocionada também. Como se comunicar sem emoção? Não tem. Não tem como. Como é que eu ia contar uma história dessa, né? Sem emoção. Inclusive, quando eu fui entrevistar essa menina, que foi muito forte mesmo, né? A menina tinha, não lembro direito, 16, 17 anos, era uma adolescente. E aí, ela teve mais, né? Naquele momento, ela foi a pessoa que salvou a família, porque a casa dela pegou fogo, os pais dela estavam lá, mas foi ela que voltou para casa para resgatar o irmão. Tava escondido atrás do fogão, eu me lembro. Isso, e foi ela. Só que daí, nessa volta, ela ficou com 80% do corpo queimado. E a gente foi lá na casa, e aí depois eu continuei em contato com a família, né? E nós fomos a única equipe que ela aceitou dar entrevista no hospital. Ela ficou uns 40 dias internada se recuperando. E eu nunca vou esquecer dela, sabe? Porque ela tinha 16 anos, mas ela parecia uma pessoa tão sábia, sabe? E como não se emocionar, gente? Eu chorei fazendo essa entrevista. E ela me disse bem assim uma hora, durante a entrevista, nossa, eu queria muito te abraçar. E ela não podia encostar em ninguém, né? Corpo inteiro, eu lembro da imagem dela do corpo queimado. inteiro enfaixado. E ela falou assim, queria muito te abraçar. E aí, naquele momento, eu entendi o poder e como que ela deveria estar se sentindo se ela tinha vontade de me abraçar, que era uma pessoa que ela não conhecia. Agora, imagine os pais dela, o irmão dela que ela salvou, né? Que ela queria ver bem. Imagine o que é aquela menina... E como é que eu vou contar uma história dessa sem emoção? Hoje a menina, fulana de tal, está se recuperando há 40 dias. Não tem como. Não tem como. E é claro que aquela coisa não se compare. Tem repórteres que são mais frios como pessoa e que tratariam isso de um jeito diferente. Se emocionando também, mas de um jeito diferente. Então, assim, eu lembro que a gente deu vazão a essa emoção. A gente mostrou porque era impossível não mostrar que você estava lá. Uma das poucas pessoas que conversou com ela, fora a família mais próxima naquele momento. Então, assim, eu sinto um pouco isso de julgamento do jornalista, o jornalista não pode mostrar a emoção, se contenha na sua comunicação, porque você está sendo imparcial demais. Parcial demais, E não a dá. gente está falando da emoção pro lado, né, que transbordou mesmo naquele momento. Mas, assim, levar a emoção, e a emoção a gente não precisa colocar em palavras, né? A gente não precisa colocar em palavras, eu tô emocionada aqui agora, porque não é. Você demonstra através da forma que você comunica, do olhar, né? A expressão facial e a corporal é muito importante. E o tom de voz também. Só que tudo isso é treino. E aí a gente pode também expressar, por exemplo, um momento em que você está fazendo uma reportagem e porque você é humano e às vezes você também sente raiva, você também fica indignada. E sem falar que você está com raiva e indignada, você demonstra isso. E é aí que está a tua autenticidade. Porque quando você demonstra esse tipo de sentimento, você mostra para as pessoas que estão do outro lado os seus valores. Nossa, olha, ela não está se conformando com o que ela está vendo. E aí o que acontece? A pessoa se identifica. Eu também não me conformo. Nossa, por isso que eu gosto dessa repórter, eu não sei porquê. É por isso, porque as pessoas se identificam. Sim. Sabe? Então, trazer a emoção e trazer você sempre para a sua comunicação é desafiador? É desafiador. É um treino? É um treino. Mas se você praticar, você vai conseguir encontrar a sua autenticidade e uma expressão que eu gosto muito de usar, a sua certa maneira de fazer as coisas. Que é só sua. Que é só sua. Exato. E esse treino, Drê, ele vai ter momentos em que você vai errar para mais. Uhum. Vai ter momentos que você vai ficar um pouco apagadinha no seu jeito de se comunicar, até achar um equilíbrio. Né? Então, a gente tem que estar preparado para errar. Vamos falar bem na real. Você que está começando a ser repórter de TV agora, eu vou te falar, o seu primeiro ao vivo não vai ser bom. O segundo também não. O segundo também não. A sua primeira reportagem não vai ser aquela, né, que os editores vão querer indicar pra rede. Não vai ganhar o prêmio ESSO, amigos. Não vai, gente. Não vai. Não vai. Mas, tem gente que fala assim, né? Como é que falam? Feito é melhor do que perfeito, né? No jornalismo a gente fala assim, VT bom é VT no ar. VT bom é VT no ar. Só que, assim, vamos combinar que, lógico que o perfeito é melhor do que o feito. Lógico que é.
Mas, gente, o que é o perfeito? Né? A gente está sempre em busca dele e a gente consegue atingir cada vez, chegar mais perto dessa perfeição, do estar para mim bom e é isso que eu quero, na caminhada, ao longo. Então, é isso, é treino. Quanto mais você fizer, mais perto do perfeito, do que você realmente quer, do que você realmente acha que é bom, você vai ficar. Porque o perfeccionismo, Rê, é outra... Identifiquei ao longo da nossa profissão e, enfim, dessa caminhada que eu estou percorrendo agora como mentora de comunicação, o perfeccionismo é outra barreira que impede as pessoas de soltarem a voz. Ai, mas eu não estou preparada. E a frustração de você nunca vai estar do jeito que você acha que é bom estar. Exato. Não estou preparada, eu não gosto da minha voz, não gosto de me ver no vídeo, e sempre está faltando alguma coisa. E aí você nunca começa, né? E se você não começa, você não tem esse espaço de treino, e aí você não chega onde você quer. Então, assim, eu gosto de falar assim que o que você tem hoje já é abundante demais. Então, se você tem uma oportunidade numa TV, se você tem um celular e quer começar a treinar, certo? Se você pode fazer uma live, gente, é uma ótima forma de treinar para ser repórter de TV um dia. Uma ótima forma. Então, assim, o que você tem já é abundante demais. Então, já começa. Começa com o que você tem, né? Nossa, Andressa, é perfeito, porque é bom eu compartilhar aqui, ter esse momento de partilha de informações, pra gente sentir também que a gente não tá sozinho. Eu vivo dando essa dica. Quais as ferramentas que você tem hoje para construir um bom portfólio? Você tem todas elas em casa. E a pandemia mostrou que jornalismo se faz de casa. É o jornalismo home office, que eu digo. Que é isso que a gente viu durante a pandemia e que já internalizou no jornalismo. Você tem um celular com câmera? Provavelmente você tenha. É isso que você precisa. Se você está assistindo a gente aqui, eu tenho certeza que uma internet você tem, né? Uma câmera você tem. Exatamente. Eu acho que é ajustar um pouco as expectativas também, né? Porque eu faço uma pesquisa com alunos, estudantes e jornalistas pré-formados, que acabaram de se formar, recém-formados, e uma palavra que está em todas as frases é ansiedade. Eu sou ansioso. Então, acho que é um ajuste de expectativas. Pensando, o que é ansiedade? É o medo é o medo de que algo que ainda não aconteceu, que vai dar errado. Então, um ajuste de expectativas nisso que você falou, que foi muito bacana, que é, você vai errar, o seu primeiro VT vai ser ruim, mas o segundo vai ser um pouquinho melhor, e o terceiro vai ser um pouco melhor. E julgamento vai ter... Andressa, garanto que na sua... Hoje ainda que você está muito presencial no digital, né? Sua presença no digital é muito forte e a sua imagem no jornalismo no Paraná muito forte. Quantas mensagens não devem ter chego de críticas para você? Você está exposto, deu a cara para bater, as pessoas vão te julgar, mas você mesmo não pode se julgar, né? Não. Eu gosto de falar o seguinte, quando a gente fala o que a gente realmente acredita, sabe? Quando a gente tem certeza daquilo que a gente fala e quando a gente faz, melhor, mais importante ainda, quando a gente faz aquilo que a gente fala, não tem motivo para desconforto. Então, assim, tem julgamento? Tem, mas eu fecho os olhos e sabe o que eu imagino, Rê? Eu imagino como se eu e essa pessoa que tá me julgando, né? Como se ela estivesse na minha frente, eu faço assim, ó, pra ela. Tipo, fica com o que é teu, que eu fico com o que é meu. Porque quando a gente é julgado... assim, 90% dos casos, o julgamento não é sobre mim, é sobre a pessoa que julgou. Então, perceba, não é sobre mim, é sobre a pessoa que julgou. Esse fato de começar a se expor nas redes sociais, né, foi um desafio para mim também. Porque a gente imagina, a gente trabalhava lá na TV com uma equipe enorme, super amparado, né? E lá na TV era tudo muito calculado, assim, né? A gente falava as coisas com muita certeza, do tipo, onde, quando, quem foi, qual foi a fonte que falou, qual é o número que comprova. E tinha um respaldo de uma pesquisa exato. maior, não era só a Renata falando, né? Era alguém falando, não, Renata, pesquisei isso daqui, é isso mesmo, tá certo. E quando eu entendi, né, que eu queria trabalhar com pessoas que não conseguiam se expressar, gravar vídeos, e eu comecei a ajudar essas pessoas a soltarem a voz, e eu entendi que é muito mais emocional do que técnica, aí eu comecei a falar, meu Deus, mas eu vou começar a falar de medo do julgamento na internet? Eu vou começar a falar de vergonha, de como superar a vergonha? Eu vou começar a falar disso, que é uma coisa muito mais, assim,
emocional, invisível, mas eu não sou psicóloga. Eu não sou, né, terapeuta. As pessoas vão me julgar, né? E vão. Só que o que eu tô fazendo, Rê? Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, mas eu estou falando sobre aquilo que eu vivi, sobre as experiências que eu tive na minha vida e também sobre as experiências das minhas alunas. Hoje eu tenho mais de 100 alunas. Então, muitas mentoradas individuais, então que eu troco assim, conversas assim. Então, eu sei o que elas sentem. E eu sei o que funciona para fazer com que elas destravem. Então, é por isso que agora, sim, eu falo também sobre emoção, sobre a sua qualidade da comunicação, que para mim é muito você entender que você pode e que você se fortaleceu o suficiente, primeiro internamente, para daí você se expor. Né? Porque do que vai adiantar eu pegar você que morre de medo de aparecer na câmera, morre de medo. E eu falo assim, tá, agora você põe os 2 pés no chão, afasta os pés, uma postura bonita, olha no olho da câmera, vou apertar o REC e você começa a falar, porque é assim que tem que fazer. A pessoa vai fazer o quê? Pá, vai travar. Não tá preparada. E aquilo pode ser um evento traumático, né? Exatamente. Mas eu, Dre, pensei muito, muito para começar a produzir conteúdo. Eu imagino. E a minha, é isso que você falou, é perfeito. Eu pensava assim, o que os meus colegas jornalistas vão pensar? O que a Renata tá Foi exatamente o que passou na minha cabeça. Não era assim o que as outras... Não, o que eram as pessoas aqui, né? A gente pensa do julgamento no mesmo nível, né? Não é assim o que fulano de tal, que não tem nada a ver com comunicação, vai achar. Não, o que os jornalistas vão achar de mim se eu fizer isso? Uhum. E aí eu coloquei, falei, não, o que eles vão achar? Vão achar que a Renata está compartilhando uma informação que eles também viviam, que eles também vivem, e eles vão falar, é isso que a Renata está falando, é isso mesmo que acontece, aconteceu com ela, acontece comigo. E aí eu comecei a me tranquilizar, mas para mim, como foi para você, que somos da área de comunicação, que já estávamos acostumadas a falar, a gravar vídeo, foi difícil. Não. Então imagina para quem não tá. Não, e olha o que você acabou de compartilhar, como é exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Como que você começou a gravar os vídeos para o seu projeto, para o Foca na TV? Mudando a sua mentalidade, né? Não tô nem aí para que eles vão falar. Eles vão falar... Meu propósito não é esse. Meu propósito Exato. é ajudar justamente quem não tá lá dentro da TV. Ele não é... Você não tá falando para essas pessoas. Então, o que você fez? Você mudou a sua mentalidade e começou a fazer. Começou a treinar. E eu vejo, eu te acompanho. Seus vídeos se você são olhar cada o meu vez primeiro, melhores. se você olhar o meu primeiro vídeo, é isso. É você ajustar a expectativa. Uhum. Eu sabia e sei ainda, que a gente nunca vai estar pronta, graças a Deus, porque quando estiver pronto, perdeu a graça. Perdeu a graça. Então eu sabia, falei, eu vou começar. Gente, eu posto um vídeo por dia. Uhum. E aí, no primeiro vídeo, você vai lá pra se sentir confiante. Escolhe a roupa, se maquia. Porque você tem que se sentir dona do seu espaço também. Então, eu falei, como que a Renata se sente confortável pra gravar vídeo? Num lugar legal, com uma maquiagem, com uma roupa bonita, com cabelo escovado, que eu preciso sim dessa vaidade pra me sentir potente, né? Aí hoje eu acordei e tô gravando vídeo porque... Gente, filtro pra que existe, né? Então, assim, o que fica, Adri, pra gente ajudar quem tá terminando a faculdade ou quem terminou a faculdade e, não tem um portfólio? Vamos dar algumas dicas, então, pra essa pessoa conseguir usar o celular, a câmera do computador agora pra começar a criar um portfólio. Uhum. E, assim, não precisa postar no primeiro, né? Começa a gravar pra se autoavaliar. Como que você faz essa orientação, Dre? Primeiro, depois da mudança de mentalidade, só pra... Você falou da ansiedade, né? Sim, a maioria fica muito ansiosa na hora de gravar. Então, assim, lembrando que sempre onde a gente foca, expande. Então, se você tá ansioso, se fica focando nessa ansiedade, você vai ficar cada vez mais ansioso. E aí você vai começar a abrir a câmera, você vai começar a tremer, você vai começar a gaguejar. E aí esses sintomas, eles reforçam ainda mais uma crença que você tem. Você tá vendo? Não sirvo para isso. Não sirvo para isso. E aí você abandona. Então, em vez de focar na ansiedade, já que tem muita gente que fala isso para você, foca no oposto positivo disso. Então, o que é o oposto positivo do viver com ansiedade? Eu tenho segurança e eu posso falar sobre o que eu vivo, sobre o que eu conheço e existem pessoas para me ouvir, como você fez, né? Então, primeiro fica imaginando essas pessoas, coloca na tua cabeça. Essa é uma dica, gente, que eu aprendi quando eu comecei a ser repórter. Quando você vai gravar um vídeo, imagina aquela pessoa que adora te ouvir, que você conta a história e a pessoa fica babando nas suas histórias. Ou, por exemplo, se você
falo muito isso para as empreendedoras, né, que querem começar a divulgar os negócios nas redes sociais. Pensa naquela cliente que compra tudo seu, que adora te ouvir, que vai lá na tua loja, que bate um papo. Então, pensa nela. Abre a câmera e olha pro olho da câmera e fala para essa pessoa. Para essa pessoa. Quando eu comecei a ser repórter de TV, e eu pensava assim, nossa, mas eu tô aqui na TV, né? Eu tenho essa matéria para fazer, essa reportagem para fazer, é muito complicado. Eu preciso falar de um jeito que todo mundo consiga me entender. E eu ficava nervosa ainda, porque estava no meu começo, e aí eu fechava os olhos, sabe o que eu imaginava? Minha avó. Eu imaginava muito a minha avó, que na época, hoje ela não tá mais aqui com a gente, né? Mas na época ela já era muito velhinha, e todo mundo, meus primos falavam, nossa, a Andressa é o xodó da avó, né? E eu era mesmo. Então, eu imaginava a minha avó que, nossa, parava tudo para me ouvir, e ao mesmo tempo era uma pessoa que eu precisava falar de um jeito que fosse fácil e leve, independente do assunto. Então eu imaginava que eu estava falando para minha avó. E aquilo, gente, pode parecer besteira, mas faça, isso dá muito, muito certo. Aquilo me deixava mais confortável na hora de falar, na hora de me expressar. Então é assim, crie esse ambiente seguro entre você e a câmera. Esse ambiente confortável entre você e a câmera. Se você tem algum tipo de vergonha, de bloqueio, então, em vez de gravar na rua, né, vai lá no teu cantinho, num cantinho confortável, onde que eu me sinto bem. Imagine uma pessoa que gosta de te ouvir para você falar, olhe para o olho da câmera, que é essa bolinha, né, que fica bem aqui no olho da câmera, e fale. Grave, desabafe, faça um conteúdo. Essa é a primeira coisa. E aí é a congruência, né? Você pode gravar, você olha e fala assim, nossa, eu não gostei da minha voz, eu achei que eu falei muito rápido. Então, da próxima vez, você fala um pouquinho mais devagar. Nossa, essa palavra que eu falei aqui, eu podia ter dado uma intensidade maior. Então, depois, a próxima vez, você já sabe o momento de dar mais intensidade na tua fala. Nossa, eu percebi que quando eu tô gravando, eu fico com a mão assim, né? Muito grudada. Isso é um sintoma de ansiedade, né? Então, da próxima vez, você vai perceber isso e você vai soltar a sua mão. Você vai entender que a sua mão é um complemento da sua fala. Você vai começar a usar as suas mãos de uma forma mais consciente. Então, o que eu tô falando, Rê? É treino. Você não vai ajustar tudo de uma vez só. E você não vai reconhecer tudo que você precisa ajustar de uma vez só. E essa dica do você criar um ambiente confortável com a câmera, em primeiro lugar, e depois gravar, olhar, mudar o que você não gostou e manter o que você gostou, né? Isso que vai lapidando a tua comunicação. E aí vai chegar um ponto que vai ser automático. Você vai dar intensidade para as palavras no momento que elas precisam. Você vai levar as suas mãos para completar a sua fala no momento em que você precisa. Você vai dar pausas no momento em que for preciso. E você vai falar mais rápido, com mais animação, mais intensidade no momento que for preciso. É como dirigir. Quando a gente começa a dirigir, né, a gente fala, não, agora eu vou engatar primeiro, depois eu vou engatar segunda. Agora eu vou pisar no freio. Hoje você dirige, é automático, é a mesma coisa com a sua comunicação. Quando você começa a treinar e lapidar e se desenvolver e encontra a sua certa maneira, aí é automático, aí só vai. Né? Ai, perfeito. Dre, eu espero que a gente esteja inspirando, dando aquela coceirinha, que fala assim, eu vou gravar um vídeo. Então fica aqui o convite, se vocês estão assistindo. Eu e a Andressa, a gente quer receber vídeos de vocês. Eu ia falar isso. A gente quer receber, e é verdade. Eu acho assim, assistiu a gente, respira fundo, pega um assunto que você goste de falar. Isso. E aí, eu acho que nesses primeiros treinos não precisa ser um assunto jornalístico, né, Dre? Me ajuda aqui nessa dica. Vamos pegar quero gravar um vídeo falando sobre alguma coisa. Escolha um assunto, procure o seu lugar confortável e treine. Cria conexão com a câmera e treina. Uma hora você vai chegar onde você quer. Perfeito. Dre, eu acho que você foi a pessoa perfeita para eu trazer para cá, para poder ajudar. E me ajudou muito, tá? Eu já tô levando várias dicas que você passou aqui para continuar, porque a gente caminha para chegar lá, não chegando nunca lá. E é isso que é legal. Então, assim, muito. A gente tem que aproveitar o caminho, né? Curtir a jornada. Exato. Eu tô curtindo muito a minha jornada. Estou te acompanhando e sei que tá estampado na nossa cara que a gente tá curtindo o que a gente tá fazendo. E a gente espera que você também, ao treinar, curta. Não seja o seu pior juiz, né? Olhe ali. Tira o chicotinho. Tira o chicote, gente. Analise ali. Fala, isso daqui realmente não tá bom. Preciso melhorar isso. Sem você se julgar e te desanimar por conta das coisas que você ainda precisa melhorar. E todos nós temos coisas para melhorar.
Meu Deus do céu. Dre, eu espero que a gente tenha dado aí o primeiro pontapé para as pessoas destravarem, mas eu gostaria que você falasse, divulgasse aqui um pouco mais sobre a sua mentoria para quem está assistindo a gente se interessar a ter ali uma consultoria mais especializada nisso. Por favor, dê todas as informações. Eu trabalho com poucos horários de mentoria individual, né? Então, durante a mentoria individual, a gente divide nos encontros um caminho que a gente percorre, né? Entre o ponto A e o ponto B. O ponto A é onde você está e o ponto B é onde que você quer chegar. Então, eu tenho ferramentas e a gente, ao longo dos encontros e ao longo de 3 meses, a gente vai lapidando a sua comunicação. Nossa, 3 meses parece muito pouco, né? Para quem era travada e começa a destravar, mas eu te digo que já pela minha experiência é o suficiente, sim, para você começar a entender que você pode e que você deve soltar a sua voz, né? Então, essa é a minha mentoria individual, mas estarei nos próximos dias lançando um curso também, específico de destrave, aí vai ser um curso gravado, mas aguarde. Eu já sou jornalista, começa a dar spoiler aqui, né, gente? Mas, passa as suas redes sociais, então, para todo mundo ficar por dentro desses novos cursos e mentoria, Adri. @Andressa_Almeida, meu Instagram. Perfeito. Dre, obrigada por compartilhar. Estaremos aí ligados nas suas redes sociais, acompanhando também as dicas que você dá diariamente. Tamo junto, minha amiga. Sim. Tamo junto na comunicação. Obrigada. Muito feliz por estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Rê? É lindo ver você, uma profissional que eu admiro demais, 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 inspirando outros jornalistas a percorrer esse caminho do jornalismo, que é lindo. Obrigada. Muito orgulhosa de você. Obrigada. Gente, último recado. Me acompanhem também no Instagram, @RenataNDR. Todo dia eu posto uma dica nova sobre bastidores, rotina, dia a dia do jornalista louco que trabalha em televisão. Obrigada, gente. Obrigada, Adriana. Tchau, obrigada, Rê.